Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, como nós falamos terça-feira, eu gostaria de dar continuidade ao que falamos desde a outra terça-feira que antecedeu a Santa Ceia, para nós continuarmos pensando mais um pouco sobre este assunto, sobre o avivamento, né? E nós estamos falando sobre o avivamento, mas antes de falarmos sobre realmente avivamento, nós começamos a pensar com os irmãos o que não é avivamento. E nós falamos, usamos como base na terça-feira que antecedeu a Santa Ceia o livro do profeta Abacuque, os irmãos lembram, né? O livro do profeta Abacuque, o capítulo 3, que fala, que nos apresenta a oração do profeta Abacuque pedindo o avivamento. E os irmãos lembram que eu falei que a visão do profeta Abacuque com relação ao avivamento é um pouco diferente da nossa visão, principalmente nós nos nossos dias. E além do mais, nós que somos pentecostais e naturalmente temos a tendência de pensarmos logo de cara que avivamento seria simplesmente o ato da manifestação do poder de Deus, que também nós podemos dizer que o poder, os dons espirituais seriam os frutos do avivamento, os frutos do avivamento. Mas o avivamento, principalmente na perspectiva de Abacuque, tem a ver com mudança de vida. Mas lembra que eu falei que primariamente a palavra avivamento na Bíblia tem a ver com preservação, com manter aceso, com manter vivo. Então avivamento tem a ver com isso aí. E nós começamos a falar realmente o que não é avivamento. Falamos que avivamento não é mudança de doutrina, que avivamento não é mudança de liturgia, que avivamento não é uma promoção individual. Nós falamos sobre isso e enfatizamos bastante essa parte terça-feira passada. E eu gostaria de falar com os irmãos que nós precisamos diferenciar avivamento de modismo. Então, avivamento não é modismo. Então, podemos falar com certeza e com clareza sobre isso aí. Por isso que nós lemos o texto de Hebreus, o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que fala a respeito da palavra de Deus. Por quê? Porque o avivamento, o modismo, na verdade, ele se distancia um pouco da palavra, ele se distancia um pouco da eficácia da palavra. Por quê? O modismo, ele tem duas vertentes, ele pode surgir de duas vertentes, certo? A primeira seria entretenimento. Então, nós temos que ter muito cuidado, para não achar que agora nós precisamos introduzir entretenimento dentro do culto. Eu estou falando do culto, eu não estou dizendo que os irmãos não podem participar do entretenimento, aquele entretenimento saudável, sadio, com sua família. Eu estou falando do entretenimento dentro do culto, porque agora a palavra de Deus parece que não é mais suficiente. Então, para atrair as pessoas para a igreja, vamos inventar uma espécie de entretenimento. Então, o modismo, ele pode vir com a intenção de entretenimento, tá? E também pode vir com a intenção de uma nova revelação espiritual, que nós vemos por aí algumas pessoas, não, isso aqui é a nova revelação que Deus está dando, e algumas pessoas cria-se um modismo com isso e isso se espalha. E nós, principalmente a nossa igreja, não estou falando da Assembleia de Deus, estou falando da igreja evangélica brasileira num todo, ela carece muito de ensinamentos teológicos, abalizados,
porque hoje por aí você vê gosto para tudo. Bom, entretenimento, igreja que tem entretenimentos na hora do culto, que serve como um menu às vezes, tá? Tem igrejas que apresentam, né, o seu programa. Nosso programa é esse aqui, venham para o culto, e você vê lá toda uma programação de entretenimento no culto, e cada um que inventa uma coisa para atrair o público. Quando faz isso, eles não estão entendendo, não entendem que a palavra de Deus é suficiente. Porém, um texto que nós lemos em Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Viva. Primeira coisa, Hebreus 4:12, ele dá 3 destaques muito importantes para a palavra de Deus. Primeiro, que ela é viva. O segundo destaque, que ela é eficaz. Ela é eficaz. Tá? E o terceiro, que ela é mais penetrante de que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Então, a palavra de Deus, nós podemos afirmar com certeza, sem sombra de dúvida, que ela é suficiente para qualquer culto. A palavra de Deus, ela é suficiente. Porque o que a palavra de Deus não fizer, outra coisa não faz. Aí eu pergunto, vocês irmãos acham que tem alguma coisa que a palavra de Deus não faça, não resolva, não coloque no lugar? Não existe. Então, muitas pessoas têm criado vários modismos, né, porque acham que apenas a pregação, apenas o ensinamento, apenas a palavra como centro do culto não é suficiente. E eu gostaria de pensar com os irmãos, os irmãos vão de concordar comigo, hoje, por exemplo, eu poderia citar alguns modismos bem interessantes que têm surgido em várias igrejas, Por exemplo, quando chega época de São João, já existe o arraial gospel. Tem o arraial gospel, tá? Que muitas pessoas, né, fazem mesmo, criam um arraial e vão dançar quadrilha. Igrejas fazem isso. Tem igrejas que caracteriza, bota lá aqueles arcos de palha, né? Aquelas mesas todas ornamentadas, comidas típicas, e vão dançar São João. E eles dizem, não, mas isso aqui é um entretenimento, para trazer as pessoas, para saber que nós estamos no mundo, e também nós nos socializamos. Aí eu pergunto, irmãos, isso tem a ver com o Evangelho? Não, irmãos, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o Evangelho. Para os irmãos também terem ideia, já existe Halloween Gospel. Dá para entender isso, irmãos? É um dia dedicado às bruxas, né, que é dia das bruxas, que é o Halloween, é dedicado agora, não, vamos dar um novo significado aqui, vamos chamar de Elohim. Vocês não sabiam disso? Pois tem. É nova. Tem o Halloween Gospel, que eles chamam de Elohim. Aí isso tudo, irmãos, é com a intenção de trazer o povo. E pior que vai, irmãos. E pior que enche, e pior que lota. E é nessa hora que eu preciso falar para os irmãos que nós não podemos confundir, porque está tendo um volume de pessoas por causa daquele entretenimento, por causa desse modismo, enche de pessoas, e a pessoa, rapaz, está acontecendo um avivamento naquela igreja. Não, pelo contrário, o povo está se afastando cada vez mais de Deus. Então temos que ter muito e muito cuidado. Por exemplo, hoje, qual é a moda de muitas igrejas? É pintar toda a igreja de preto, como se fosse aqueles teatros, né, todo escuro, joga uma iluminação só em cima de quem está falando, né? Porque eles dizem que porque a pessoa que vai chegar no culto lá, às vezes chega todo tatuado, chega com a roupa que ele vai mais à vontade. Como está tudo escuro, ninguém se preocupa nem de olhar um para o outro.
E eles falam isso como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Olha, irmãos, nós, como cara descobertas, temos que sempre estar olhando um para o outro. Cultuar é poder, eu não faço, não, fico em casa, faço culto sozinho. Eu estou aqui com meu irmão e posso olhar para o meu irmão olhar para mim. E eu tenho a certeza que nós, em paz, um com o outro. Ah, irmão, porque o irmão pode ir com a roupa à vontade e ninguém vai olhar. Não, filho, eduque seu povo a não estar se preocupando com a roupa dos outros. Que isso que é o correto, não é apagar. Não é, vamos orar e apaga tudo. É um breu terrível. Quando sai, só a graça. A gente vai ter que ver de todo jeito. Vai ter que ver de todo jeito. Então, isso é modismo. Isso não é avivamento. Tá bom? Eu falei na outra oportunidade que existe também as mensagens, né, que estão voltadas ao coach. O camarada é coach. Né? Então, o que tem de gente por aí, né, que as suas mensagens de púlpito são coachizadas, não é brincadeira, irmãos. E essas mensagens, ela tem arrastado multidões, igrejas cheias de pessoas, estão lá, a igreja lotada. Mas por quê? Porque a mensagem, ela trabalha no ego da pessoa, ela trabalha dizendo que você é o queridinho de Deus, que você é o centro de Jesus, que você é a atenção de Jesus, onde a Bíblia não ensina jamais isso. Não depende, não se trata de nós, se trata dele, porque tudo é para ele, por ele e por meio dele. Não se trata das pessoas. É verdade, Jesus morreu para nos salvar, mas as mensagens de hoje, que é um modismo hoje, que tem invadido muitas igrejas, são essas. São mensagens que lhe deixam aqui na terra. O coach, né, a profissão que hoje já é uma profissão, é lá fora. No mundo empresarial, no dia a dia, tudo bem, está lá fora. Mas aqui para dentro, é Bíblia, irmãos. Tem que alimentar a alma. A mensagem, a gente precisa chegar na casa do Senhor e falar conosco, não é massagear o meu ego. É denunciar o meu pecado, podemos dizer muitas vezes, é denunciar mesmo o pecado. E a gente parar e dizer, rapaz, isso é verdade, eu vou melhorar nisso aqui. E vai embora, entendeu? É essa a proposta do Evangelho. Mas os irmãos pasmem. O que tem de igreja para que a moda agora é dançar mesmo. É dançar mesmo na igreja. E são danças sensuais, tá, irmãos? São danças sensuais. O que tem de igreja por aí, eu não vou nem dizer o tipo do nome de danças aqui, porque é até feio. Mas existe, nos cultos hoje, o que está prevalecendo isso, danças. Isso também é modismo. Mas os irmãos, acreditem agora que uma das últimas agora, e até denominaram, deram um nome até curioso para esse tipo de culto, chamado Pentecostal. Pentecostal. O que é isso? Pet vem de animal, dos cachorros, das criaturinhas. O que é que acontece nesse culto? Oi? Um bicho de estimação, um petzinho, um bicho de estimação. O que é que acontece nesse culto? Por exemplo, aqueles que têm cachorro, levam o cachorro para o culto. Isso aí veio dos Estados Unidos, mas já está se espalhando aqui nas nossas igrejas brasileiras. Não, mas vamos, traz o bichinho para o culto, porque as pessoas se apegam ao animalzinho, aí vai ter outro com outro animal lá, encontro de animais, né? O culto de cachorro está lá, cada um sentado aqui, e o cachorro do lado, né? Na hora do culto, eu acho que o pregador vai ser o pastor alemão. Deve ser. Entendeu, irmão? Isso é modismo. É o modismo. Mas qual é, então, a base bíblica, a justificativa para se introduzir essas coisas na igreja? Muitos usam um texto, e eu gostaria de ler esse texto com vocês, que se encontra em Romanos, aliás, 1 Coríntios, capítulo de número 9, 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e eu queria pensar nesse texto com os irmãos.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Versículo 22. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo falou e qual é a justificativa das pessoas usando esse texto para dizer que é normal, que pode fazer essas coisas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, diz assim: Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação, a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Olha essa parte que diz assim. Olha bem, versículo 22, no 22. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então tá bom. Então quer dizer que o apóstolo Paulo disse que fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me forte para ganhar os fortes, e fiz de tudo. Fiz de todas as maneiras para poder salvar alguns. Certo. Então vamos lá, se é tudo, se o apóstolo Paulo está dizendo que ele fez várias coisas, se ele pode fazer tudo, então nós podemos também dizer e aumentar o nível aí de problema. Se eu chegar e dizer, não, vamos agora beber. Eu vou beber para me socializar com o camarada que bebe, para eu poder ganhar ele. Já que eu posso fazer tudo para poder salvar as pessoas, então eu também posso fazer isso. Os irmãos concordam comigo? Então de cara, irmãos, de cara, se eu for pegar o todo, eu posso fazer qualquer coisa, né? O que está acontecendo hoje, por exemplo, tem pessoas que estão aí, eu não vou nem citar nome para não dar ibope, né? Porque é bom que os irmãos entendam que o camarada já está descendo a ladeira e está muito baixo mesmo, entendeu? Tomando cerveja, estava lá bebendo, estava num Réveillon, lá dançando. Não, porque eu estou aqui socializando com as pessoas, porque eu quero ganhar eles para Jesus. Você vai perder a sua alma, meu querido. E eu estou falando de beber, a forma mais rasteira que tem. Porque aí a pessoa poderia se prostituir, para ganhar outros que estão na mesma situação. Eu poderia entrar numa quadrilha para poder ganhar aqueles que estão assaltando. Eu poderia usar droga para alcançar as pessoas que estão se drogando. Ora, mas não é tudo? Não, mas aí você está exagerando. Então, o que é que o apóstolo Paulo quis dizer com isso, então? O apóstolo Paulo, simplesmente, ele está falando da capacidade de se adaptar a algumas situações para poder pregar o Evangelho. É isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que ele está fazendo a mesma coisa que as pessoas estão fazendo. Eu não preciso colocar na igreja um arraial, porque a gente já veio de lá, irmãos. A gente já veio do mundo, a gente já veio dessas coisas. Aí você diz, não, tudo bem, é coisa do mundo. É coisa do mundo. Mas aí você vai perguntar para mim, e o carnaval? Pior ainda. Aí o camarada diz, não, vamos fazer um bloco aqui, carnavalesco, gospel, né? Aquela coisa saudável, vamos fazer aquele frevinho lá e vamos lá ganhar as povos para Jesus. Irmãos, isso não tem nada a ver. Aí você, tudo bem, é coisa do mundo. São João, carnaval. Aí você pergunta para mim, por exemplo, e a Páscoa, não é coisa do mundo? Tudo bem. Hoje, da forma que estão ensinando lá fora, vem de uma distorção pagã, como ensina hoje? Sim. Mas tem fonte bíblica. Então, aquilo que tem fonte bíblica, por exemplo, a Páscoa, eu posso pegar, já que tem fonte bíblica, e ressignificar. Dar um verdadeiro significado para aquilo. Porque Páscoa, por exemplo, não é chocolate, não tem nada a ver.
Não é coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver. Os irmãos sabem disso aí. Se hoje tem, né, para nós, é principalmente por causa do comércio. E tem uma origem pagã, foi distorcida a Páscoa, a Bíblia existe, houve uma distorção pagã, mas eu, como cristão, eu não preciso comemorar. Mas se eu falar, ou se eu vivenciar este momento, não vai ser de forma pagã. Eu posso dar o verdadeiro significado que a Bíblia dá. Mas eu pergunto, e o carnaval? Eu consigo ressignificar o carnaval? Eu consigo dar um novo significado ao carnaval? Uma festa onde a interpretação da própria palavra carnaval é vale a carne. Foi um período na história, né, no princípio da igreja, que para tentar fazer uma socialização com o que estava acontecendo, né, que era, vamos tirar um dia aqui para liberar carne. Então, dava 3 dias, o povo comemorava, dava um lugar carne mesmo, em homenagem a um dos deuses da sexualidade. Então, a igreja acaba permitindo e introduzindo isso. Mas o que é que tem de Bíblia ou de orientação de Deus? Nenhuma. A mesma coisa é o São João. A mesma coisa, você não tem. Eu vou tentar dar um significado bíblico para o São João. Qual é? Cadê? Acha aí. Não está na Bíblia, irmãos. Não tem. Então, assim, o que é que acontece? Mas vamos fazer aqui, irmão. Vamos tentar socializar. A igreja precisa ser mais light. A igreja precisa ser mais corporativa. A igreja precisa socializar mais para o povo poder vir para ir para cá. Olha, irmão, no dia que a igreja abrir as portas para isso, ela deixa de ser igreja evangélica. Ela deixa. Ela perde os seus princípios. Perde. Não, irmão, mas eu vou fazer um arraial aqui com minha família. Faço não, meu filho. Não, mas eu vou botar uma mesa aqui grande, bota uma mesa aqui grande, vou botar uma mesa aqui grande, vamos lá, encher de comida, bota a bandeirinha, bota um forrozinho. Pelo amor de Deus. Não, irmão, olha, nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos católicos aperfeiçoados. Porque se não tivermos cuidado, seremos católicos aperfeiçoados. Daqui a pouco a gente está fazendo as mesmas coisas. Já tem igreja por aí, lá para o lado do sul, principalmente, que os irmãos bebem cerveja tranquilo na igreja, cerveja sem álcool. Mas é sem álcool. Começa com a sem álcool. Aí depois entra na do com álcool. Depois de uma pinga. Depois de um uísque. Quando você vai olhar, tchau. Mas lá no país tal, não sei o quê, lá faz. É lá. Você está lá? Nós estamos lá? Não, nós estamos aqui. A nossa cultura, principalmente com diz respeito à bebida, é diferente da deles lá. Eles cultivam a uva, praticamente, por exemplo, você vai para uma Itália, eles cultivam a uva e todas as famílias produzem. Faz parte da cultura deles, faz parte da cultura. E a cultura aqui do brasileiro? Ele passa pela esquina, não pega bêbado, lá na barraquinha pega bêbado, já fica se tremendo com vontade de beber. Já dá uma agonia nele, já dá um desespero. Enquanto ele não for, ele não sossega. Aí está lá o crente que vivia se acabando na bebida, ou a pessoa que não era crente se acabando na bebida, se acabando na bebida, se acabando na bebida, aí um dia aceita Jesus. Aí se liberta dessas coisas. Aí vem agora outros ensinando, não, rapaz, isso é besteira, isso é da igreja passada. Aí quando você for olhar, o cara se desmantelou de novo. E é só um pouquinho, não, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Teve um período, teve uma época aqui, eu acho que foi o primeiro, foi na primeira vez que eu estava aqui com os irmãos. Chegaram alguns jovens, disse, pastor, queria pedir perdão no culto. Eu disse, por quê? É porque a gente tem uma votinha.
caminhada para Jesus, marcha para Jesus. A gente pegou uma garrafa de coca, botou o vinho dentro e foi compartilhando a garrafa de coca e na marcha para Jesus. Estava todo mundo marchando. E a gente queria pedir perdão aqui, queria saber o que é que o Senhor vai fazer com a gente. Aí tinha um que já estava em disciplina. O que estava em disciplina foi o que chamou os outros. Aí eu digo, e agora? O que é que eu faço com esses garotos, Jesus? Aí eu perguntei para eles, se vocês estivessem no meu lugar, o que vocês fariam? Aí perguntei a um, disse, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. Todos disseram disciplina. E era a época de Natal. Aí eu disse, ué, se o que estava disciplinado foi o que levou todo mundo, como é que eu vou redisciplinar ele? Vou disciplinar de novo? Ele já está disciplinado. Como é que eu faço? Aí eu entendi que ele estava pedindo um passe. Me deu um passe aí, para o Natal e para o Ano Novo, porque se vocês me disciplinarem, a gente vai, ó. Aí eu disse, eu vou fazer diferente com vocês. Vocês estão pedindo para eu disciplinar. Eu vou entrar com vocês numa campanha de jejum e oração um mês. Todo dia a gente vai estar aqui na congregação. Orando e jejuando. Orando e jejuando. Todos os dias. Vai durar um mês. A gente vem de manhã, de 7, né? Foi 7 às 8, né, Alexandre? 7 às 8, era fazer tipo matutino aqui. Depois todo mundo ia para casa, para suas atividades. Passou o Natal, passou o Ano Novo e eles escaparam. Mas é porque essa natureza nossa, principalmente cultura brasileira, ela é dessa forma. Aí está agora dizendo, não, toma uma cervejinha aí sem álcool. E está pegando aí o... Não, permite, porque aí a gente consegue atrair os empresários, está aí a trazer os de classe média alta, porque a gente vai dar uma elitizada, vamos dar uma melhorada aqui. Irmãos, o evangelho não é isso não. Não é isso não. Os dias são maus. Então, eles usam esse argumento, para dizer, não, o apóstolo Paulo está dizendo que ele fazia de tudo para poder salvar alguém. Ele está dizendo que ele tem a capacidade de se ajustar, de sofrer, de padecer para ganhar alguém para Jesus. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele vai agora fazer coisas novas, diferentes, né? Vamos montar aqui um pet gospel, vamos montar aqui uma quadrilha, né? Vamos montar aqui um arraial junino, vamos fazer tudo isso. Isso tudo é modismo, isso não é avivamento. Os irmãos dizem amém? Muito bem. Agora olha o que o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gostaria que alguém lesse, por favor, Gálatas, capítulo 1, versículo 10 e 11. Obrigado, gente. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por que eu vou agora agradar a homens ou a Deus? Ele está perguntando, eu vou agradar a quem nessa história? Aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, o evangelho, ele não está aqui para agradar as pessoas, não. Não vou falar não, porque vai desagradar. Irmão, pelo amor de Deus. Se um dia chegarmos a este nível, irmãos, precisamos pedir perdão a Jesus e nos arrepender profundamente. Porque o evangelho que muitas pessoas estão pregando é para agradar as pessoas. Não, a Bíblia nos manda ser agradável
tudo bem, agradável às pessoas, mas na hora, você vai ter que decidir se aquilo ali, aquela situação, aquilo que você precisa falar é da parte de Deus. Se eu vou falar, vai agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não, mas vamos aqui dar uma adaptada no evangelho, na mensagem, vamos dar uma ajustada aqui, porque nós precisamos agradar as pessoas. Igrejas inchadas não são igrejas que estão crescendo, são igrejas que estão inflando, inchando, estão doentes. Isso não é avivamento. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não, mas vamos dar uma ajustada aqui, porque está ali, né, tem fulano de tal. De repente fulano de tal é uma pessoa importante, né? É uma pessoa importante. E de repente eu não posso desagradar, né? Porque é uma pessoa importante. Não, vamos dar uma ajustada aqui, porque senão a gente vai espantar a mocidade, né? A mocidade vai afugentar, né? Sabe por quê? Porque não tem a igreja da parede preta, eles estão tudo de olho, querendo ir para lá. Não vai não, meu filho. Fica aqui mesmo na parede clara. Olha que coisa linda. Tudo claro, todo mundo vendo um ao outro. Não, mas vamos. Não, fica aqui mesmo. Mas aquela igreja está atraindo. Irmão, deixa atrair, não tem problema não. O nosso compromisso é com a palavra e tentar fazer escapar o máximo possível das pessoas. O caminho é difícil. Os irmãos concordam comigo ou os irmãos acham que eu estou falando algo demais? Os irmãos concordam ou não concordam comigo? Agora, vamos pensar um pouquinho. Eu, particularmente, e eu tenho certeza que os irmãos também, preferem a palavra. Eu tenho certeza que eu estou falando. E por que o senhor está falando nisso? Porque isso aqui se chama vacina. Porque, escutem o que eu estou dizendo, irmãos, os dias são maus. Está vindo uma avalanche muito grande, de muita informação distorcida, de muita mistura. Acreditem nisso que eu estou dizendo para os irmãos. Está vindo uma avalanche muito grande, e nós temos que ter muito cuidado para estarmos de pé, para estarmos firmes. Não, mas aquela igreja é a igreja dos quadrados. Não tem problema, irmão. Nós somos quadrados. Se quiser chamar quadrado, pode chamar. Nós somos este povo mesmo. Porque o nosso compromisso não é aqui na terra, não. Nosso compromisso é com os céus. Nosso compromisso é com os céus. Vamos ler João capítulo 6. Por favor, João capítulo 6. Consegue jogar aí esse versículo? Está desligado, né? Então não tem problema não. João capítulo 6. João capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22. Se alguém puder ler versículo por versículo, e vamos dando uma pausada, para aproveitar esses 5 minutos finais. Pronto, muito obrigado. Dá só uma pausa aí, meu irmão. Os irmãos lembram dessa passagem, dessa história? Antes disso aqui, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, não é isso? Os irmãos lembram desta situação. O que é que acontece?
quando eles vão no outro dia procurar Jesus, Jesus não está mais lá. Os discípulos não estavam mais. Eles pegaram um barco, foram para o outro lado, atrás de Jesus. Agora deixa eu ler esse versículo aqui, só um minutinho, viu, meu irmão? Versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão que vos saciastes. Olha o que Jesus disse para ele. Eles chegaram assim como que não quer nada. Rabi, mestre, o senhor chegou aqui quando? De que horas o senhor chegou aqui? Aí Jesus já entendeu: rapaz, na verdade, vocês estão me procurando não pelos sinais que eu fiz ou que eu faço. Vocês estão atrás de mim por causa do seu bucho, por causa da comida que vocês comeram lá, no outro lado, no outro dia. Olha, Jesus continua dizendo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a pergunta. O que faremos para executarmos as obras de Deus? O que tem de gente nas igrejas perguntando isso é muita gente. Senhor, o que eu hei de fazer para executar as obras de Deus? Mas a intenção é outra. O pensamento é outro, porque Jesus diz assim, olha só o que Jesus diz. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta, que criais naquele que me enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Esses homens já tinham visto tanto sinal. Mas eles disseram, que sinal o Senhor pode operar? Diga aí para mim. Aí Jesus disse, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Eles estão dizendo, olha, nos deu um sinal, porque lá no passado, os nossos pais comeram maná que desceu do céu. Eles estão atrás de Jesus apenas pelo pão, apenas pelas coisas terrenas, apenas pelas coisas do cotidiano. E eles estão dizendo para Jesus, Jesus, dá-lhe um sinal. Jesus, eu não quero ver o paralítico andar, não, eu quero é pão. Jesus, eu não quero ver o cego enxergar, não é isso não, eu quero é pão. Porque esses sinais aqui eles já viram. Eles viram a multiplicação dos pães no outro lado do lago. E eles estavam persuadindo Jesus, olha, lá eu quero ver milagre de pão de novo. Eu quero encher o bucho. É esta fala aqui que eu quero pensar um pouquinho agora nos irmãos nesses minutos finais. Hoje, as igrejas, muitas igrejas, estão assim. Estão preocupadas apenas com as coisas terrenas. Só com as coisas terrenas. E Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele pão, aquele maná que desceu lá no deserto, aquilo não é do céu não. Eu sou o pão. Eu sou o pão que alimenta. E quando Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu, as pessoas ficaram com raiva. Ficaram aborrecidos, como é que pode? Este está dizendo que desceu do céu. Mas você não estava agorinha pedindo milagre? As pessoas não querem compromisso real. As pessoas querem ficar à vontade, no oba-oba. Não, vamos desse jeito mesmo. E Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu. Quer ter vida? Tenha compromisso comigo. Para resumir, para finalizarmos, olha o que diz o versículo 66, e aí nós finalizamos. 66 diz assim: Desde então, muitos dos seus
discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também? Retirai-vos, quereis? Vocês querem ir embora também? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Não é para onde iremos, porque para ir, vai para qualquer lugar. É para quem iremos. Tu tens a palavra da vida eterna. Olha o que o texto está dizendo. Muitos procuram pão, muitos procuram coisas daqui, envolvimentos daqui. E Jesus e Pedro disse nessa hora: só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós lemos porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz. Em outras palavras, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é suficiente. Vamos fazer um arrumadinho. A palavra de Deus é suficiente. Porque é a palavra que dá vida, irmãos. Essa é a palavra que dá vida. Essa palavra não é um livro qualquer. Não é um jornal. A palavra de Deus fechada é um livro qualquer. A palavra de Deus fechada é a Bíblia Sagrada. Não é um livro, é a palavra de Deus. Foi esta palavra, irmãos, que nos alcançou um dia. E hoje nós estamos aqui por causa desta palavra. Portanto, não vamos nos atrapalhar com coisas que estão surgindo por aí, jamais. Eita, que igreja avivada, está lotada, irmão, deixa a igreja lotada lá. Não se preocupa não, vamos caminhando aqui devagarzinho, ó. Vamos buscando avivamento real da parte do Senhor. Avivamento para nosso Senhor. Eu quero avivamento real, cada dia ser mais avivado. E somente a palavra pode nos dar vida. Quantos dizem amém? Amém? Para finalizar, e realmente finalizar, Salmos 119. Salmos 119. E aí finalizaremos 119. Versículo 50, verso 50. Salmo 119, verso 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. É a tua palavra. Vamos fazer aqui uma coisa diferente, uma coisa assim, porque aí, irmão, o povo vai ficar vivo. Não fica não. Fica não. Vai ficar na casa, vai ficar na igreja, inchado, inchando, mas sem vida. Porque quem vivifica é a palavra. É a palavra. Os irmãos dizem amém? Que Deus continue nos abençoando. Se Deus assim permitir, para a semana tem mais. Glória a Deus. Porque nós estamos falando só do que não é avivamento. Vamos entrar, se Deus permitir, o que é avivamento. Amém? Vamos ficar de pé para agradecermos ao Senhor.